Bom dia, a paz do Senhor, aos amados irmãos. É mais uma oportunidade que o pastor Carlos Sales tem de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Um bom dia, um bom final de semana para todos os amados irmãos e amigos. Eu venho trazer uma palavra que está aqui em Mateus, capítulo 13 de Mateus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, capítulo 13 de Mateus, aleluia, do versículo 1 ao versículo, aleluia, glórias a Deus, ao versículo 23, do 1 ao 23, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E vieram as aves dos céus e comeram-na. E outra parte caiu em lugares como pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isto lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, aleluia, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que se diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo,
antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100, o outro a 60 e o outro a 30 vezes mais. Amém? Glórias a Deus. Nós já estamos na live aí com a nossa irmã Noemi Souza. Que Deus esteja abençoando a amada irmã. Bom final de semana. Também a amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja operando de uma maneira abundante e transbordante na vida das amadas irmãs. Então, amadas irmãs, eu venho com o texto aí, a parábola do semeador, que está aí em Mateus capítulo 13, que o Senhor tem aí nos dado essa palavra nesta manhã, e o que eu venho falar a respeito dessa palavra, eu quero trazer aqui também um texto de ilustração, para que nós possamos aqui estar ministrando a respeito da palavra, amém? Glórias a Deus. Diz aí a palavra do Senhor, né? A história de um fazendeiro bem sucedido, né? A história da ilustração. Anos após anos, ele ganhava o troféu milho gigante da feira da agricultura do município. Entrava com seu milho na feira e saía com a faixa recobrindo o seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, um repórter do jornal, ao abordá-lo após a já tradicional colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre como costumava cultivar seu qualificado e valioso produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os vizinhos. Como pode o Senhor dispor-se a compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos, quando eles estão competindo com o seu a cada ano? Indagou o repórter. O fazendeiro pensou por um instante e respondeu: você não sabe? O vento apanha o pólen do milho maduro e leva através do vento de campo para campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do milho. Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele era atento às conectividades da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade aumentada. Assim é também em outras dimensões da nossa vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os outros para viverem bem. E aqueles que querem ser felizes têm que ajudar aos outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Amém? Glórias a Deus. Nossa irmã Alessandra também já está conosco na live. Bom dia para a amada irmã, que Deus esteja abençoando aí, derramando bênçãos inefáveis da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero abrir aqui também em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e 5.
Aí está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Por que eu estou trazendo e dizendo para os amados irmãos sobre a leitura que nós fizemos de Mateus capítulo 13? Mateus capítulo 13, quando fala da parábola do semeador, e agora eu trago em 1 Timóteo capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por que eu estou fazendo isso? Aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Jesus Cristo, um homem, ele é a semente. E essa semente, amados irmãos, ela dará vitória. Como assim dará vitória? Porque, conforme nós lemos na ilustração, aquele homem, todos os anos ele ganhava o troféu. Todos os anos, quando ele comparecia diante daquele concurso do melhor milho, ele saía com a faixa no peito. Por causa de quê? Porque ele entendia que se ele compartilhasse a boa semente, o pólen da semente dos agricultores vizinhos, das fazendas vizinhas, ia polinizar o seu milho. E se ele entregasse uma má semente ou qualquer coisa, haveria uma degradação. E quando nós informamos que Cristo é a boa semente, nós estamos falando que não há outro intercessor além de Jesus Cristo, homem. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele, antes da fundação do mundo, ele se ofereceu para resgate da humanidade. E esse resgate, essa colheita que nós devemos fazer agora, essa colheita que nós devemos aí estar como servos do Senhor. A paz do Senhor, o irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí a vida do amado irmão. Então essa colheita, irmão, ela vai ser uma colheita farta, uma colheita que vai dar 30, 60 e 100 vezes mais. Essa colheita ela só vai ser produtiva, ela vai dar somente o melhor quando nós dermos o melhor. O melhor para a minha vida, o melhor para a tua vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo como Filho do homem, Jesus Cristo como intercessor, como Santo de Israel, como Santo do Brasil, como Santo do Rio de Janeiro, como Santo de Carandaí, como Santo dos outros estados. Jesus Cristo, ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Amados irmãos, imagina você diante desse Deus. E imagina você que você passou durante toda a vida sem saber que ele era um único mediador. Está escrito na Bíblia. E tem muitas vezes, amados irmãos, que nós não acreditamos no que está escrito na Bíblia. Nós preferimos acreditar no que está escrito num jornal. Nós preferimos estar escrito num livro, em algumas outras coisas, e nós não acreditamos muitas vezes na Bíblia. Teve uma vez que estava escrito no jornal, um título, letra grande: um pastor ataca um casal de velhinhas. E aquela pessoa olhou aquela frase, um pastor ataca o casal de velhinhos, e ele saiu falando para todo mundo. Aquela pessoa que leu aquela frase falou: hoje aconteceu, vi lá no jornal que o pastor, esses pastores agora dessas igrejas evangélicas, agora eles estão cada vez piores.
Eles estão atacando agora a pessoa. Diz que o pastor atacou o casal de velhinho. E foi disseminando aquela conversa que ele trouxe no seu coração e foi falando para um, foi falando para outro. Quando de repente uma pessoa que estava atenta a tudo aquilo que estava acontecendo, ela falou: não, não, o que você está falando não é bem verdade. Aqui está dizendo que é um pastor alemão, é um cachorro, não é o pastor da igreja evangélica. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós recebemos das Sagradas Escrituras uma palavra que ela é rema, uma palavra que ela transforma a vida, e nós não disseminamos, nós não semeamos essa palavra. E quando muitas vezes coisas que não é para a gente disseminar, para a gente falar, e a gente fala. E assim é, todos aqueles que estão à nossas voltas, as coisas boas que nós fazemos nunca é tão propagada, mas aquilo que você faz de ruim, ou aquilo que por um percalço ou por um vacilo você faz, aquilo é disseminado conforme uma bomba atômica. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer dizer para mim e para você: eu sou a semente que está plantada dentro do teu coração, e se você crê em mim, fluirão de dentro de você rios de água viva. Nós precisamos entender que esse Deus, ele quer fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. E muitas vezes, conforme ele diz no texto, que sementes que foram lançadas, amado irmão, aquela palavra, porque a semente, a palavra de Deus, que está escrita nas Sagradas Escrituras, e concernente o que está aí na palavra do Senhor, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele quer agir na tua vida como semente, Ele quer frutificar. Não deixa que a semente de Cristo esteja plantada somente na Bíblia, em cima de um guarda-roupa, em cima de algum lugar. Eu estou trabalhando para uma dona que ela estava conversando comigo que a Bíblia dela está dentro de um saco de plástico. Ela me apresentou aquela Bíblia e ela está aberta no Salmo 23, desde que ela casou, mais ou menos 43 anos. Eu falei: a senhora lê a Bíblia? Não. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é o passaporte para que eu e você venha estar ingressando no reino dos céus. Mas nós muitas vezes não entendemos, e nós não queremos entender, e nós não temos tempo para tal coisa. Nós temos tempo para a novela que vai passar hoje, nós temos tempo para o Jornal Nacional, nós temos tempo para todas as manchetes, nós temos tempo para tudo. Para a sessão da tarde, nem sei se existe essas coisas mais, que eu não tenho visto televisão mais, não tenho tempo para tal coisa. Mas o que eu quero dizer a você é que nada, aleluia, lhe é imputado para que você não tenha acesso a isso. Mas conforme está escrito na palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas as coisas que são necessárias a gente não pode deixar de lado. Essa palavra, ela não pode ficar em cima de um guarda-roupa, ela não pode ficar aberta na página do Salmo 91 ou do Salmo 23, mas essa palavra, ela tem que estar guardada dentro do nosso coração. E como semente, ela vai frutificar, ela não vai cair no meio dos pedregais e vai germinar logo vem o sol e a queima. É como aquele que aceita com alegria, aquele que fica satisfeito, mas logo vindo o rudimento do mundo, as dificuldades, ele desiste da palavra. Nós precisamos entender, amados irmãos, que essa palavra, ela tem que chegar dentro do nosso coração, e nós temos que recebê-la. E no momento que nós recebemos a palavra e nós começamos a fazer com que ela germine, ela venha dar fruto dentro de nós, essa palavra, ela vai fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Disse: o grão de trigo, ou grão de feijão, ou qualquer grão que cair sobre a terra,
não germinando, não produzindo, fica ele só. Mas se ele germinar, dá muito fruto, ele dá 30, 60 e 100 vezes mais. Quando você planta um grão de feijão, ele dá um pezinho, aquele pezinho de grão de feijão, você olha que tem várias vagens ali, e ali o que acontece? Você conta cada local daquele tem 10, 20 grãozinhos ali. E assim também a semente de mostarda. Todo o pé ele dá várias situações, vários grãos. Nós precisamos entender que assim também tem que ser na nossa vida. Imagina quando nós chegarmos, aleluia, na presença do Senhor e falar: Senhor, que maravilha, eu nunca tinha experimentado tal coisa. E aí você começa a experimentar e você não fica somente para você, mas você começa também a falar para as pessoas que estão à tua volta. Eu lembro uma vez que eu estava dentro da igreja e tinha uma senhora, tinha acabado o culto, tinha uma senhora e ela falou: eu estou cheio de dor de cabeça. Naquela época eu não era pastor, eu era simplesmente membro da igreja. E ela falou: estou cheio de dor de cabeça, estou indo correndo para casa para tomar um comprimido para ver se melhora. Eu disse para ela assim: a senhora está dentro da igreja, a senhora está pensando em comprimido, Deus pode curar a senhora aqui e agora, deixa eu orar para a senhora. Eu orei por ela e ela foi curada imediatamente. Assim também é na minha vida e na tua vida. Quando você coloca a tua fé em ação, você começa a produzir frutos, você começa a fazer com que aquela semente ela germine dentro de você. Tudo que nós recebemos de Deus, nós também devemos dar. De graça receber e de graça dar. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mover as águas em favor daquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos deixar, amados irmãos, de adorar. Nós não devemos deixar de buscar. Nós não devemos deixar de introduzir essa palavra no coração daqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos deixar de falar a respeito de que Jesus ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Se nós, amados irmãos, deixarem as pessoas a vida toda ali numa situação de engano, essa situação que está diante de mim, diante de você, e nós não falarmos, nós seremos culpados do sangue dessas pessoas. Mas se você anunciar, conforme diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide pregar o evangelho a todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa do Senhor, ele fala para mim e para você. Então ele fala ide, quando ele fala ide, está no imperativo, ele está falando comigo, ele está falando contigo para que nós venhamos semear essa palavra a tempo e fora de tempo, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar instruindo todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo ser aí verdadeiramente aquele que ouvem a voz de Cristo e pratica, porque muitos têm deixado de praticar essa palavra que o Senhor tem dito para mim e para você. Então, a palavra do Senhor, ela está concisa, né? Ela está côncia daquilo que devemos fazer. Nós devemos também, em nome de Jesus, estar aí observando. Então ele diz logo no versículo 3, e falou de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Então, amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar plantando essa palavra nos corações dos nossos irmãos. No verso 4 diz, no verso 5, e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha
terra funda, mas vindo o sol queimou, secou e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, e outra a 60, e outra a 30 vezes mais. Amém? Uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glórias a Deus. Diz aí, quero achar aqui a parte que fala, nós estamos até o versículo 23. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que passou demais. Então aqui Jesus ele vem falando aos amados irmãos o que sucede a respeito do que o desfecho das sementes, né? Verso 19. Ouvindo a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este que foi semeado ao pé do caminho. Então, quando é semeado aí no caminho, não no coração, né? O que acontece? Vem o maligno e rebata a palavra. Está aí no verso 20, semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que a ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 vezes mais. Como que essa palavra tem produzido em teu coração? O que tem acontecido com essa palavra dentro de você? O que Jesus Cristo tem sido para a tua vida? Nós precisamos entender das maravilhas de Deus. Nós precisamos entender que aquele homem que agora ele pega a sua semente e distribui, porque ele sabe que é uma boa semente. E a polinização a gente pode aí trazer como tipificação do Espírito Santo. Ele vai polinizar a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos estar fazendo a vontade do Senhor, que venhamos aí estar louvando, engrandecendo o seu nome, observando todos os detalhes da palavra do Senhor, para que venhamos em nome de Jesus Cristo estar levando essa palavra a tempo e fora de tempo. O Senhor, ele fala, aquele que leva a preciosa semente, gemindo e chorando, voltarão com seus feixes, com seus molhos no colo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos colocando no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, amados irmãos, é fazer com que essa semente ela venha produzir a 30, a 60 e 100 vezes mais. Nós precisamos velar junto com o Senhor para que a sua palavra venha se cumprir na minha vida e na tua vida. A observância é necessária. Nós precisamos observar
as Sagradas Escrituras, nós precisamos ler, nós precisamos buscar, nós precisamos nos desenvolver. Nós não podemos ficar somente como espectadores, mas precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer mais. O mundo está precisando de Deus. E a gente vê o mundo indo a passos largos para o inferno e nós não temos feito nada. Cada dia tem aparecido mais coisas para desviar o foco, desviar a atenção daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje em dia, os entretenimentos são muitos. Cada vez são situações que vai tomando mais a nossa mente, tomando mais o nosso coração. Hoje em dia nós vivemos na época do fast food, né? Aquilo que a gente não gosta, igual no TikTok ou no Kawaii, a gente não gosta, a gente clica e vai passando, clique e vai passando, clique e vai passando, clique e vai passando, clique e vai passando. Aquilo que a gente gosta, a gente para, aquilo que a gente não clica e vai passando, clique e vai passando. Quando vê da palavra de Deus, a gente clica e vai passando, quando clica e vai passando. Aí vê aquilo que agrada os nossos olhos, a gente para. Mas a palavra de Deus, ela é necessária para o meu coração, para o teu coração. A palavra de Deus é necessária para que nós tenhamos uma família cheia da presença de Deus, uma família com saúde, saúde física, saúde espiritual. A palavra de Deus é o único motivo de nós estarmos vivos. A palavra de Deus é o centro da nossa vida. E a gente vê que existe um núcleo, né, em tudo. E nós sabemos que o núcleo do nosso ser é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus sair de dentro de nós, nós não seremos mais nada, porque foi Deus quem soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. E se Ele tira o fôlego de vida, já era. Nós precisamos entender que Ele é o autor da minha vida, é o autor da tua vida. Nós precisamos cumprir o propósito dele, em nome de Jesus Cristo, que venhamos dar dessa semente que recebemos, pois vamos ver as lavouras do nosso Deus, as igrejas do nosso Deus, cheias da presença do povo, não somente em quantidade, mas em qualidade. Nós vamos ter o melhor milho, as melhores pessoas. Nós vamos ter a melhor cidade, o melhor país, o melhor bairro. Nós vamos ter o melhor diante de Deus. Pense nisso e que venhamos viver melhor na presença do nosso Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai. Que essa palavra, Pai, que foi falada, Pai, enviada, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor Deus, fazer com que ela venha produzir frutos, ó Pai. Que nós venhamos nos atentar, ó Pai, aleluia, Senhor, nas Sagradas Escrituras, ó Pai, que nós venhamos nos desenvolver, ó Pai, em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha mover as águas em nosso favor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós não queremos, ó Pai, todos os dias ser a mesma coisa, nós não queremos ser iguais, mas queremos, ó Pai, sermos transformados, ó Pai, pela renovação do vosso entendimento. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo esteja nos moldando, ó Pai, de conformidade, Senhor Deus, com o Senhor, com aquilo que tu queres. Nós, aleluia, nos colocamos, ó Pai, na posição de servos, ó Pai, obreiros da tua casa. Venha, Senhor, nos ensinar, venha nos capacitar, ó Pai, pois precisamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, cheia de ouvintes da tua palavra, e que eles possam entender, Pai, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo Filho, Jesus Cristo um homem, aquele que veio para salvar a humanidade.
Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Toca em nós, ó Pai. Abraça-nos, ó Deus, com teu abraço glorioso, e que venhamos nos refazer de tudo, ó Pai, que temos, ó Pai, necessidades. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida, Senhor Deus, dos amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, entrado na live, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aí aprendido mais do Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando a cada irmão, a cada irmã. Dê, Senhor Deus, a cada um deles um bom final de semana, saúde, paz, alegria, prosperidade. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória sobre cada um, Senhor Deus, sobre cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando meus amados irmãos, que Deus esteja aí protegendo, guardando, livrando do mal. Tenha todos um final de semana excelente, em que a paz do Senhor esteja com todos vós, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até mais tarde, se Deus quiser, às 19 horas, nós estaremos aí na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Nós estaremos aqui ministrando a respeito da boa mão do nosso Deus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.